Quero falar hoje sobre cuidado de Deus. Cuidado de Deus sem romantismos, o cuidado de Deus sem espiritualizações excessivas, cuidado de Deus sem ingenuidades, o cuidado de Deus pé no chão, cuidado de Deus diante da realidade, cuidado de Deus de fato. O cuidado de Deus através de elementos concretos, visíveis, mensuráveis, reais do nosso dia a dia. E eu quero usar para isso o segundo livro de Reis, capítulo 4, um trecho do ministério de Eliseu, o profeta que substituiu Elias. E logo que ele começa a sua atividade como profeta substituto de Elias, acontece esse episódio narrado no segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, fale aos nossos corações, que saiamos daqui hoje muito confortados em conhecermos o cuidado do Senhor para conosco. Que saiamos daqui hoje, muito especialmente, nos sentindo cuidados por Deus, porque é isso que faz toda a diferença. A diferença de como nós vamos nos colocar diante da vida, a diferença de como nós vamos lidar com as dificuldades, a diferença de como vamos resolver nossos problemas, a diferença de como vamos enfrentar os desafios, as aflições, as adversidades da vida, está justamente nesse ponto. Se nós sentimos cuidados por Deus ou não. Se há esse sentimento de confiança, de certeza da bondade de Deus para conosco, da sua companhia, da sua presença, do seu propósito, da sua condução, da sua mão na nossa, dele na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença entre o desespero e a esperança, entre a ansiedade e a preocupação, entre passos firmes e passos hesitantes, entre insônia e noite bem dormida. A diferença está nesse ponto. Você se sente cuidado por Deus? Você experimenta essa confiança no Deus que cuida da gente? O Senhor tem sido o seu pastor? Você tem tido essa experiência com Ele e pode chamá-lo de seu pastor?
Há 4 coisas que eu queria falar sobre o cuidado de Deus essa noite, e muito especialmente firmadas nesse texto que a gente acabou de ler, e naquilo que esse texto nos ensina. E o pressuposto fundamental aqui, dessa análise que nós vamos fazer, é que o cuidado de Deus, dos céus, do seu poder, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, se manifesta através de elementos concretos. Se manifesta no cotidiano da vida. Se manifesta através daquilo que a gente pode ver, tocar. Se manifesta através daquilo que faz parte da nossa experiência sensível na vida. Deus é todo-poderoso, Ele é o mistério, Ele está além da nossa compreensão, Ele está acima da história, Ele está para além de tudo o que pode enquadrá-lo, moldá-lo, engavetá-lo. Ele supera e está acima de tudo isso, mas quando Deus se revela a nós, Ele o faz através de elementos concretos, de coisas do nosso cotidiano, daquilo que nós experimentamos. Porque quando Deus trabalha conosco, quando Deus age conosco, quando Deus opera conosco, Ele não opera fora da nossa realidade. Ele age, Ele opera, Ele se manifesta dentro da nossa realidade, com os elementos concretos da nossa realidade. Então você nunca vai ter um encontro fantasmagórico com Deus. Nunca estará para além do que você pode ver. Nunca estará para além do que você pode experimentar, porque Deus entra na nossa experiência. Ele entra na nossa história. Ele entra no concreto da nossa história. E Ele se apresenta, se manifesta através das coisas que fazem parte da nossa realidade, da nossa experiência real e sensível. Foi o que aconteceu com essa mulher. Deus agiu, e já agiu aqui de uma maneira poderosa, sem dúvida, agiu de uma maneira divina, agiu de uma maneira singular, mas através de elementos que ela conhecia, através do concreto da experiência dela, através de coisas que eram do seu cotidiano, da sua experiência diária. Vamos ver então. A primeira coisa que a gente percebe aqui sobre o cuidado de Deus, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, sobre como Deus cuidou daquela mulher e como Deus cuida de nós, é que o cuidado de Deus se manifesta de maneira mais visível, mais concreta, mais real, justamente quando nós estamos em situações difíceis. Justamente quando nós estamos cercados por adversidades mais preocupantes, que nos causam mais ansiedade, que mexem conosco. Quando está tudo bem, quando as coisas estão em calma, quando as coisas estão em paz, quando nós estamos no meio da bonança, quando a gente não tem do que reclamar, a gente não vê o cuidado de Deus. Alguns até têm a percepção de acordarem de manhã cedo. Olha, eu estou acordando graças à misericórdia de Deus. Eu estou entrando aqui no meu carro graças ao cuidado de Deus comigo. Eu estou chegando no meu trabalho graças ao cuidado do Senhor. Eu estou voltando para casa. Eu estou comendo esse prato de comida graças ao cuidado de Deus. Eu estou passando essa manteiga no pedaço de pão graças ao cuidado de Deus. Eu estou tomando esse copo d'água, graças ao cuidado de Deus. Há alguns que têm essa percepção.
Mas na maioria das vezes isso passa batido. Na maioria das vezes a gente vai vivendo. Enquanto as coisas estão indo bem, está ótimo, está tudo bem. A gente nem pensa para parar, né? Nem para pensar nessas coisas. Até que acontece alguma dificuldade. Até que a gente tropeça. Até que a gente cai, se machuca. Até que alguma coisa foge do nosso controle. Até que acontece algo imprevisto. Até que a gente é surpreendido por uma situação desagradável. Aí a gente para pensar. Aí a gente lembra de Deus. Aí a gente experimenta de maneira mais concreta o seu cuidado. As dificuldades da nossa vida, as aflições da nossa vida têm esse lado bom. Tudo que parecia muito teórico, tudo que parecia muito bonito, muito discursivo, muito certinho, de repente se manifesta de forma muito prática, muito real, muito concreta, muito tangível. É exatamente esse momento de dificuldade, de angústia, de aflição, de adversidade, que vai fazer você transitar do campo teórico da sua fé para o campo prático. Porque a fé não é só para ser vivida no campo teórico, não é só uma ideia que a gente cultiva e repete decorado. A fé é para ser experimentada, é para fazer parte da nossa experiência prática. E o momento na vida em que isso acontece é justamente nesses momentos de dificuldade. A gente transita do campo teórico para o campo prático, exatamente como aconteceu com Jó, exatamente igual. Quando lá pelas tantas, lembrando da sua experiência, Jó disse assim: eu ouvia falar de ti, mas agora eu posso ver-te com meus olhos. A provação, a aflição, o momento difícil tem essa singularidade de fazer a gente transitar do campo teórico para o campo prático. A gente transita de chamar Deus de um bom Deus e passa a chamá-lo de meu bom Deus. A gente transita de Deus responde orações para Deus responde minhas orações. A gente transita de Deus é amor e graça para Deus é para comigo amor e graça. É isso que acontece. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Se viu cercada, viúva, com 2 filhos, numa situação, numa cultura em que mulher não tinha como sobreviver sem o sustento do seu marido, naquele sistema patriarcal daquele tempo. Então ela estava sozinha, com 2 filhos para criar, e chegou no momento que não tinha nada em casa. Nesse momento, o cuidado de Deus se revelou de modo concreto para ela. Foi aqui nesse momento que ela aprendeu que Deus cuidava dela. E os melhores momentos para a gente aprender que Deus cuida da gente é justamente nos momentos difíceis da vida. As pessoas que mais aprendem sobre o cuidado de Deus são as pessoas que remam contra a maré, que são fortalecidas porque remam contra a maré, que são encorajadas porque remam contra a maré. Saem crescidas, saem mais fortes, saem mais robustas na fé, saem mais experientes, porque esses momentos de adversidade e de angústia são os momentos em que a gente desfruta de forma mais concreta do cuidado de Deus. A segunda coisa que aconteceu com essa mulher, para que ela conhecesse o cuidado de Deus, foi descobrir que ela tinha o que fazer. Ela pensou que ela não tinha nada, mas tinha. É aqui, nesse momento, que o profeta pergunta para ela: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Essa é uma lição muito importante para a gente. O cuidado de Deus não vem do nada.
há alguma coisa em nós e conosco, sempre, que Deus pode usar para manifestar o cuidado dele. A resposta dessa mulher é um paradoxo, porque quando ele pergunta, você tem alguma coisa em casa? Ela responde, não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então tinha, não era nada. E foi justamente essa vasilha de azeite que foi multiplicada. Então não era nada, era muito importante. Parecia nada para ela. Podia não ser nada para ela. Podia não ser nada dentro daquilo que ela via, dentro daquilo que ela enxergava. Ela enxergava para aquela vasilha de azeite e via o quê? Uma vasilha de azeite. Eliseu, quando olhava para aquela vasilha de azeite, o que ele via? Ele não via uma vasilha de azeite, ele via várias. Então, quando ela olha para lá, ela diz, não é nada isso. Não é nada, não. É daqui que Deus vai partir, é daqui que Deus vai começar. É aqui que Deus começa a agir, exatamente nisso que parece desprezível, nisso que parece não valer nada, nisso que parece não ter valor, nisso que parece muito pouco, nisso que parece nada. É exatamente aqui que Deus vai começar a agir, porque Deus não age a partir do nada. A única coisa que Deus fez, sem nenhuma ajuda do ser humano, foi criar o ser humano. A partir daí, tudo que Deus faz é em parceria com a gente. Ele transforma a água em vinho quando a gente enche as talhas de água. Ele faz o cego ver quando o cego vai lá e lava os olhos dele com as águas da fonte. Ele faz o paralítico andar quando os seus amigos o trazem e o colocam diante de Jesus. Deus, para cuidar da gente, sempre parte de coisas que às vezes até nos parecem desprezíveis. Então eu quero te dizer uma coisa essa noite. Deus cuida de você justamente a partir das coisas que para você parecem insignificantes. Aquilo que você acha desprezível, que você acha que não vale a pena, é aquilo que Deus vai usar, é aquilo que Deus pode usar, é a partir dali que Deus pode mudar a sua história. É a partir dali que Deus pode mudar a sua jornada, é a partir dali que Deus pode mudar a sua experiência e sua vida. O que é que você tem em casa? É muito interessante como isso se assemelha a outros textos, como, por exemplo, ao texto da multiplicação dos pães. A pergunta de Jesus foi a mesma e a resposta dos discípulos foi a mesma. Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles a gente tem aqui um menino que está aqui com 5 pães e 2 peixes. Aí eles dizem assim, mas o que é isso para tantos? A mesma coisa que aquela mulher respondeu. Tem aqui uma vasilha de azeite, mas para que serve? O que é isso para a fome que a gente está? Imagina, né? Você está com fome de picanha e vem uma vasilhazinha de azeite. Aí você pergunta, para que serve isso? Foi a mesma resposta que os discípulos deram. Os discípulos disseram, o que é isso para tantos? Acontece que quando os discípulos olhavam para aqueles 5 pães e 2 peixes, eles viam 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus olhava para aqueles 5 pães e 2 peixes, ele via 5.000 pães e 5.000 peixes. Então presta bem atenção, olha aqui para mim. Quando você olha para você, quando você olha para o que você tem, quando você olha para o que você é, você pode até achar que isso é só uma vasilha de azeite. Você pode até ver só uma vasilha de azeite, mas quando Deus olha para você, Ele está vendo um monte de coisa. Ele está vendo tudo o que Ele pode fazer na sua vida. Esse é o cuidado de Deus. Ele parte do que você tem. Deus parte do que você pode oferecer. Deus parte da sua realidade, do ponto em que você está. Está no fundo do poço? Deus parte daí.
do fundo do poço. Tem só 5 pães e 2 peixes? Deus parte daí, de 5 pães e 2 peixes. Está em cima de uma maca? Deus parte daí, de cima dessa maca. Negou Jesus 3 vezes? Jesus parte daí, da sua tríplice negação. Está escondido dentro da casa? Jesus vai lá. Está igual Elias no fundo de uma caverna? É do fundo dessa caverna que Deus começa a transformar a sua vida. O cuidado de Deus, então, se torna concreto justamente nas nossas mais adversas aflições. É ali que a gente sente, de fato, de maneira concreta, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus também se manifesta a nós a partir do que temos, daquilo que a gente está vivendo, daquilo que nos parece mais desprezível, menor, pequeno, nada. E não é nada. Para Deus não é nada. Para Deus é o que você tem e é daí que Ele vai partir para mudar a sua vida. A terceira coisa que aconteceu foi que o profeta disse para aquela mulher: então vai lá e pega mais vasilhas com seus vizinhos. Jesus podia ter dito aos discípulos: vai cair pão do céu. Se preparem porque vai começar a cair pão do céu. Mas não fez isso. Ele foi lá para o menino que tinha pães e peixes. Eliseu também podia ter dito àquela mulher: vai cair azeite do céu. Se prepara que agora vai começar a chover azeite. Chuva de azeite. Não fez isso. Não choveu azeite. Ela teve que buscar com os vizinhos. Deus cuida da gente através de gente. Nós é que precisamos aprender a escutar e a ver de que maneira Deus está agindo em nós a partir de outros. Às vezes a gente é muito birrento nisso. A gente quer que Deus haja de acordo com os nossos próprios métodos. E um dos nossos próprios métodos é achar que Deus tem que trabalhar só com a gente. É entre eu e Deus. Mas não. Deus nos criou não só para nós vivermos. Deus nos criou para nós convivermos. E o cuidado de Deus se manifesta através de nós quando a gente aprende a ouvir outros, quando aprende a ver através de outros o que Deus tem para nos mostrar, a aprender com outros, a nos mirar no exemplos de outros, a poder ter as mãos estendidas dos outros que nos fortalecem, que nos ajudam, que nos dão o sentimento de companheirismo, de convívio, de solidariedade. Deus se manifesta muitas vezes a nós quando temos pessoas ao nosso lado que são usadas por Deus para nos abençoar. E a gente precisa ter, às vezes, humildade para isso. Humildade para reconhecer que não, nós não podemos tudo. Humildade para reconhecer que não, nós não temos todas as capacidades. Humildade para reconhecer que não, eu sozinho não resolvo todos os problemas. E aí eu preciso ouvir. Aí eu preciso enxergar, eu preciso receber um conselho. Aí eu preciso, às vezes, receber a mão estendida. Uma palavra de encorajamento, uma oração, a intercessão de alguém. O profeta disse à mulher: vá lá aos seus vizinhos. Vá lá aos seus vizinhos. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: se você está trazendo ao altar a sua oferta,
e se lembra que tem algo no seu coração contra alguém, tem algum rancor, algum ressentimento, vai lá e resolve isso. Como é que eu posso querer ser cuidado por Deus se eu estou destilando raiva, destilando ressentimentos, destilando rancores por todos os poros? E aí Deus diz, não, vai lá, perdoa, ou pede perdão, se reconcilie. Aí a gente volta a Jó. Você que é um leitor do livro de Jó, e que se lembra bem da narrativa, se lembra bem o exato momento em que Deus virou a situação de Jó. O momento que a chave virou, o momento que a situação de Jó virou, foi exatamente no momento em que Jó estava orando pelos seus amigos, por aqueles amigos que o feriram, por aqueles amigos que o acusaram, por aqueles amigos que, em vez de ajudar, pioraram mais a situação ainda. No momento em que Jó deixou de olhar para os seus próprios problemas e começou a orar pelos seus amigos, diz o livro de Jó, naquele momento, Deus virou o cativeiro de Jó. Momento em que ele intercedia por outros. É interessante que o livro de Jó começa com Jó intercedendo por seus filhos e termina com Jó intercedendo por seus amigos. Jó é chamado de um homem abençoado porque ele oferecia sacrifícios e intercedia por seus filhos. E é abençoado por Deus porque está intercedendo por seus amigos, mesmo pelos amigos que o tinham entristecido. O cuidado de Deus se manifesta através disso, dos nossos sentimentos para com os outros, da nossa postura para com os outros. Não é, uma questão só entre eu e Deus, não. Envolve outros, envolve convívio, envolve amor, envolve generosidade, envolve respeito. Ninguém tem o direito de pedir o cuidado de Deus e de contar com o cuidado de Deus se não tem um mínimo de amor, misericórdia, respeito, generosidade com as pessoas. Vai lá para os seus vizinhos. Vai lá, eles têm o que dizer para você. Eles têm como te ajudar. É uma questão de convívio. E Deus cuida da gente através dos outros. Através daqueles que, às vezes, a gente, sem nem saber, estão orando por nós. Estão orando por nossas vidas. E Deus nos cuidando através deles. A quarta e última coisa que acontece aqui. Então, a primeira coisa é essa. O cuidado de Deus se apresenta a nós justamente nos momentos mais difíceis. Nesses momentos mais difíceis, a gente vê o cuidado de Deus de forma mais clara, mais nítida. Se torna uma experiência marcante que a gente nunca mais vai esquecer na vida. Segundo, o cuidado de Deus se manifesta aproveitando onde estamos e o que a gente tem. O que a gente pode oferecer. Somos nós, onde estamos e com o que temos, o ponto em que Deus começa a agir. Parece pouco, parece nada, mas é onde Deus começa. E é a partir de onde Ele faz essa obra e essa transformação. Em terceiro lugar, o cuidado de Deus se manifesta a nós através de pessoas. Nós com as pessoas. Nós dando graça, recebendo graça, nós convivendo, nós intercedendo juntos, nós como corpo de Cristo, nós como irmãos e semelhantes, nós como próximos. Não é esse o segundo maior mandamento? Ame seu próximo. É uma questão de convívio. É uma questão do que somos junto com os outros. É aqui que Deus começa a manifestar seu cuidado também. E em quarto e último lugar, então, para nós fecharmos. O
que é que o profeta manda ela fazer? Aí ela fica fascinada com aquele monte de azeite, de dar inveja a qualquer português. E aí ele diz para ela, vai lá, paga as suas dívidas, e o que sobrar, você usa juntamente com seu filho. Mas o que Deus manda ela resolver é o mais importante. O mais importante ali para ela eram as dívidas. Porque pela lei a qual aquela mulher estava sujeita, se ela não pagasse suas dívidas, os seus filhos podiam ser levados como escravos pelos seus credores e ela também como escrava. Virava todo mundo escravo, se não pagasse a dívida. Então, o mais importante para ela ali era resolver isso. Então, olha aqui para mim. Deus vai manifestar o cuidado com você em muitas coisas, contanto que você se preocupe em resolver o principal que precisa ser resolvido. O cuidado de Deus com a nossa vida começa quando a gente está disposto a mudar o principal, a resolver o principal, a deixar que Deus trabalhe com o que é mais urgente, mais essencial. Às vezes a gente acha que nossas necessidades são uma série de coisas, e a gente cria prioridades que não são prioridades. A gente sente, às vezes, falta de coisas que, na verdade, não são falta, não são coisas fundamentais. Quando o cuidado de Deus se manifesta na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é nos ensinar a ver prioridade como prioridade. O que é essencial, realmente como essencial. E se tem uma grande transformação que acontece na nossa vida, quando nós experimentamos o cuidado de Deus, é que a gente deixa de ser supérfluo e de se preocupar com as coisas supérfluas e começa a se preocupar com o que realmente é essencial. Deus nos ajuda a valorizar coisas que são essenciais. Se você não acredita nisso, pergunte a alguém que esteve no hospital entre a vida e a morte, se ele não sai de lá com uma visão muito mais aguçada do que realmente é importante na vida. Eu estava lendo uma entrevista da Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, essa nossa grande atriz que fez 90 anos, e nessa entrevista dela, belíssima entrevista, belíssima. E nessa entrevista ela diz, olha, uma mulher com 90 anos como eu, não tem futuro mais. Cada dia é um dia absoluto. Eu vivo o presente só. Uma mulher com 90 anos não tem mais futuro. Eu vivo o presente. Para mim, cada dia é um dia absoluto. Mas aí eu fiquei pensando, não tem como. Eu não preciso esperar até os 90 anos para viver cada dia como um dia absoluto, porque eu posso não morrer com 90 anos. Eu posso morrer daqui a pouco. Todos nós estamos nessa situação de que cada dia, para cada um de nós, é um dia absoluto. Todos nós. E o cuidado de Deus conosco nos ensina a cada dia, que é um dia absoluto, porque amanhã a gente pode não estar mais aqui, a valorizarmos o que é realmente importante. Sabe? A abraçar quem a gente gosta de abraçar, a conversar com quem a gente gosta de conversar, a dar um telefonema para quem a gente gosta, respeita, ama, dizer que gosta, dizer que respeita. Porque amanhã a gente pode não conseguir dar esse telefonema. Cada dia é um dia absoluto para todos nós. Mas a gente só começa a perceber isso quando a gente passa por uma experiência de cuidado de Deus. E quando Deus cuida de você, é justamente para isso. Ele está cuidando de você para que cada vez que você experimenta o cuidado dele, você aprenda a viver melhor.
você aprenda a experimentar melhor a sua vida. Você aprenda a viver cada dia seu de maneira especial. Isso o cuidado de Deus também ensina para a gente. A valorizarmos o que realmente é valioso. E isso essa mulher aprendeu. Vai lá, paga a sua dívida, isso é o mais importante. Se livra disso, porque é a sua liberdade. É a liberdade dos seus filhos. Resolve o que é mais importante agora. Resolve o que realmente é mais importante. Porque quando Deus cuida de você, Ele cuida para você resolver o que é mais importante. Ele está te dando mais esse dia de vida para você resolver o que é mais importante. Ele está te dando saúde para você resolver o que é mais importante. E valorizar o que realmente é mais importante. Depois você vai acrescentando as coisas, mas faça, imprescindivelmente faça o que é mais importante fazer. Esse é o cuidado de Deus. Sem ingenuidade, sem romantismo. É Deus se revelando a nós no nosso dia a dia, com aquilo que temos, com a nossa experiência diária. É o Deus que nos ama e cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você e cuida sempre. E quando você tiver que atravessar um momento difícil na sua vida, está atravessando um momento difícil na sua vida, lembre-se que esse momento é muito precioso, porque é justamente aí que você vai conhecer melhor, de forma mais concreta, o cuidado de Deus. Vai poder olhar e vai poder dizer: Deus realmente passou por aqui. Curva a sua cabeça comigo. A melhor coisa que pode acontecer com a gente é a gente ter essas experiências reais com Deus, não é? Eu sempre digo, Deus é abstrato. Deus a gente não vê, Deus a gente não pega, Deus a gente não leva para dentro de laboratório, Deus a gente não vê no microscópio, Deus a gente não filma, Deus a gente não tira foto, não faz selfie com Deus, não dá. Deus é abstrato. Mas Ele se revela a nós através de coisas concretas, como se revelou através do seu Filho encarnado, feito carne. Ele se revela a nós através das coisas concretas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E Deus quer cuidar de você. E a mesma pergunta que o profeta fez, Deus faz. O que você tem aí? Isso parece pouco para você? É daqui que eu vou começar. Parece muito difícil? É daqui que eu vou começar. Está no fundo do poço? É aqui que eu vou começar. Ninguém mais acredita em você? É daqui que eu vou começar. Está se sentindo sozinho? É daqui que eu vou começar. É desse ponto que Deus começa, da onde estamos, do que temos na mão para oferecer para Ele. Foi assim que Jesus fez todos os seus prodígios, a partir daquilo que as pessoas colocavam na sua mão. Eu quero orar por você, por aquilo que você está enfrentando, pelo cuidado que você precisa do Senhor, mas muito especialmente quero orar por você pedindo que você aprenda aquilo que o cuidado de Deus pode te ensinar para transformar você numa pessoa melhor. A oração mais bonita que eu ouvi na minha vida foi no início do meu ministério, na igreja que eu pastoreava, de uma senhora que descobriu que estava muito doente, muito doente, com uma doença muito grave. E todo mundo com pena dela, todo mundo comiserado ali por ela, com muita compaixão dela. E a oração que ela fez, e que surpreendeu a nós todos, foi essa: Senhor, eu não peço que Tu me cures. Mais importante para mim é aprender o que Tu queres me mostrar com essa provação. Essa oração de fé, de alguém que entendia que o que podia aprender com o cuidado de Deus era melhor ainda do que as coisas acontecerem do jeito que essa pessoa queria. Essa é a fé e essa é a confiança. Que o cuidado de Deus possa trabalhar com você para você ser uma pessoa melhor. É isso que a gente tem que buscar no cuidado do Senhor. Eu quero orar por você. Essa noite
Você que quer se colocar nas mãos do Senhor, que tem essa vasilha de azeite, que tem isso, que quer oferecer para Ele, que quer colocar isso ao cuidado dEle, que quer colocar diante do Senhor aquilo que está afligindo você, e que quer aprender com o cuidado de Deus, que quer sentir o cuidado de Deus agindo na sua vida de maneira que você realmente valorize o que é mesmo valioso e principal, e saia bem maior da sua provação, da sua aflição. Se você quer isso, eu quero orar por você agora. Fique aí em pé, no lugar que você está. É só você se levantar e nós vamos orar juntos. Nessa noite, você dizendo: eu preciso desse cuidado do Senhor. Isso. Só fique em pé assim. Isso. Eu quero orar com você. Senhor querido, Tu sabes exatamente o que cada uma dessas pessoas precisa, quais são as suas carências mais imediatas, mais concretas. Mas nós sabemos também que a Tua graça se manifesta de maneira concreta, verdadeira, marcante. Que o Teu cuidado que ensina, que o Teu cuidado que encoraja, que o Teu cuidado que transforma, possa de fato tocar na vida dessas pessoas, de cada um que se levantou aqui, e que, sentindo o Teu cuidado, entre tantos resultados, possam experimentar o maior resultado, que é conhecer-Te melhor e serem transformados em pessoas que dignifiquem o Teu nome. Que esse cuidado com o que produz em nossa vida seja sentido por cada um que está aqui. Há pessoas que precisam do Teu conforto, há pessoas que precisam do Teu amparo, há pessoas que estão diante de uma porta que não sabem como vão abrir, diante de um problema que não sabem como vão resolver, diante de uma situação para a qual não vem solução. Senhor querido, que o Teu cuidado, de acordo com aquilo que o Teu propósito tem preparado para cada um deles, que o Teu cuidado se manifeste de maneira muito concreta na vida de cada um. Nós pedimos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé todos e vamos louvar ao